o Ryan vai ser muito melhor que o Adriano. Pra mim. O Adriano Imperador? O quê? Vai ser muito melhor. Mas não é pouco, não. Porque quando esse cara pega a bola do lado direito... Fala, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Vascão. Tudo que a mídia está falando aí a respeito do time do Vasco. O Neto se rendendo ao Ryan, o Neto se rendendo ao Vasco. Tem também aí informações do time do Vasco. A preparação para enfrentar o Corinthians amanhã no primeiro jogo da final da Copa do Brasil e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Vascão? Então assista este vídeo até o final. Mas antes, peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Vasco, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas em termos de Copa do Brasil, o Corinthians está na frente, até pela campanha, mas também o Vasco, que tem uma torcida excepcional, né, tirou o Fluminense, que era favorito. Como o Cruzeiro era favorito em relação ao Corinthians, né? Há mais ou menos 2 meses eu fazia aí uma projeção, era palpite, né? Que Vasco e Corinthians fariam a decisão, só que eles tiveram uma queda muito significativa no Campeonato Brasileiro. E 10 jogos, sabe quantos jogos o Vasco perdeu? 8. Se você pensar do Corinthians em relação à Neoquímica Arena, não é muito diferente. Não, sim. Que perdeu a força da Neoquímica Arena. Muito. Né? O que, mesmo com a classificação, o que foi uma classificação maravilhosa, né, contra a equipe do Cruzeiro, perdeu o jogo. Perdeu nos 90 minutos. Perdeu nos 90 minutos. Tá na história. Tá, né? Mas eu acho que o Corinthians ainda tem um ligeiro favoritismo, eu concordo aqui que eu acho que ele está um pouquinho à frente do Vasco. Agora, esse jogo de quarta-feira fala muito sobre o que vai ser a volta no Maracanã. Eu acho que 1-0 Corinthians é um resultado que deixa a decisão viva para o Vasco da Gama. Boa forma de entender o Felipe Coutinho, que é bom de bola, e também esse Ryan, que é um monstro de jogador. Craque, realmente tem que ter uma atenção especial nesses desses 3 jogadores da parte ofensiva do Vasco. O Coutinho, o André Gomes, né? E o próprio Ryan. São jogadores que realmente são definidores, são jogadores que têm o drible, né? Que tem o desequilíbrio, então tem que ter uma atenção especial. Com relação ao Garro, eu também entraria com o Garro, até porque é um jogo hoje em casa, diante da torcida do Corinthians. O Garro é um cara que traz uma produtividade maior para a parte ofensiva do Corinthians e hoje vai precisar muito disso no jogo de hoje, né? Você levar uma vantagem para o Maracanã é muito importante. Então eu também entraria com o Garro, que é um jogador que pode desequilibrar pela parte do Corinthians. Do Ryan e do Gomes, que são caras de velocidade. Tem uma coisa que o Ryan faz bem, sabia? Ele é muito bom jogador. Meu irmão, pra mim, o Ryan vai ser muito melhor que o Adriano. Pra mim. O Adriano Imperador? O quê? Vai ser muito melhor. Mas não é pouco, não. Porque quando esse cara pega a bola do lado direito, ele vem pra dentro. Pra dentro e bate. Pom, pom, pom. Fica esperto, porque é o Matheus Bidu, que ele vai jogar em cima do Matheus Bidu e do Breno Bidon. Então, e ele é forte, ele faz gol de cabeça. Arrasta. Ele é um monstro de jogador. Joga em todas ali, né? Na ponta, no meio, é. Esse cara, esquece. Inter de Milão, Real Madrid, esse cara vai embora. Ele não vai ficar no Vasco, porque ele é um jogador... Então eu tenho que entender esse cara. Esse lance que você falou foi o que aconteceu no segundo gol do Vasco contra o Fluminense no primeiro jogo. É isso. Ele sai da ponta, vai pro meio, recebe a falta e depois ele segue a jogada até o gol do Perrete. Pessoal, mais 500 milhas a multa rescisória. Quanto? 500 milhões de reais. Sério, Bruno Andrade? É tudo isso? $500 milhão. 507 milhões para ser mais exato. Antes de passar a parte da informação, a gente falou, eu pelo menos falei bastante aqui que o Léo Jardim já merecia uma chance na seleção, apesar da concorrência grande. Outro nome que, aliás, foi falado nos bastidores, mas o Ancelotti acabou não convocando, é o próprio Ryan. Teve aí uma temporada espetacular, agora tem uma final da Copa do Brasil pela frente, sendo protagonista. Eu vou muito na linha do que falou o Hernan. Aliás, a renovação do Ryan também acontece porque ele confia muito no trabalho do Fernando Diniz. Eu não tenho o lado do Fernando Diniz dizendo, por exemplo, e eu concordo e confio muito naquilo que o Hernan tem visto ou tem de informações sobre o trabalho psicológico, o trabalho no dia a dia do Fernando Diniz por o Ryan acreditar na permanência do Vasco. Mas o que eu sei de pessoas do lado do Ryan é que essa relação com o Fernando Diniz, sem ser muito pormenorizada, sem ter muitos detalhes, do meu lado pelo menos, é que pesou bastante a favor dessa renovação. Eu não vou dizer que é uma renovação protocolar, mas é justo dizer que essa renovação não impede
uma negociação agora em janeiro. Protege mais o Vasco, evidentemente, porque o valor da multa rescisória subiu, como você bem disse, Vicari. Ela passa agora a valer 80 milhões de euros, pouco mais então de 500 milhões de reais, só que ainda assim o Pini Zahavi, um empresário com muito trânsito no futebol europeu, continua, eu não vou falar oferecendo, mas ouvindo frequentemente grandes clubes do futebol europeu, pensando numa negociação em janeiro, mas é mais provável que ela aconteça em junho, porque o mercado europeu em janeiro é muito mais um mercado de ajuste, não há assim investimentos significativos, é raro. Esse mercado mais chorudo em relação a valores é mais em junho. Então, com certeza vai ser um trabalho bem feito, pensando muito possivelmente numa transferência em junho. Até junho ele pode e deve valorizar ainda mais. Mas hoje o preço dele de mercado, que o Vasco vem falando nos bastidores, e podem me perseguir, podem falar que o preço é pequeno, que o preço é baixo, que eu sou mentiroso, etc, etc, etc. Mas o preço que o Vasco trabalha hoje gira na casa dos 30, 40 milhões de euros. É o preço maravilha para o Vasco vender agora. A questão é que essa negociação, essas conversas podem ser esticadas até junho, e em junho o Ryan pode estar mais valorizado, pode ter títulos no currículo e o valor aumentar. Mas por enquanto essa é a questão, novo contrato válido até dezembro de 28. A gente já tinha dito aqui que esse contrato estava em cima da mesa, que a renovação poderia acontecer em novembro, aconteceu em dezembro, questão ali de poucos dias. Mas é isso, o Ryan protegido e valorizado no Vasco, novo contrato, nova multa rescisória. Eu quero ver como é que tá a enquete, tá? Quem vai ganhar, se é Vasco ou se é o Corinthians. E a Maria Luísa tá elogiando o Andrés Gomes. Muito bom jogador. No primeiro jogo ele já tinha ido muito bem, né? O Rob Gol tá falando que o Vasco é freguês do Corinthians e o Diego Moreno tá perguntando se o Merentiel vai para o Vasco da Gama. O atacante, ele tá no Boca, né? E o Boca agora tá namorando o Borja. Ah, é? Tá um namoro forte. Borja e Borja Boca. que era do River, que tem uma barca lá do River, né? E o Borja o Borja tá sem clube agora, né? Teve um papo de Cruz Azul e agora o River o Boca tá forte. E quem falou também a respeito do time do Vasco foi o pessoal do SBT Esportes Rios. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que também tá bem interessante aí as informações que eles trouxeram a respeito do Vasco, da preparação para essa final da Copa do Brasil. Vamos falar da Copa que importa. Qual é a Copa que importa? Copa do Brasil. Negócio de mundial. Isso aí não é nada. A Rede Economia é muito melhor. Dá de mil. Rede Economia é melhor. Inclusive, saudade quando o Mundial Copa do Brasil é melhor. Copa do Brasil é melhor. Para com esse negócio, gente, de mundial, porque... Mas Tem Copa gente que do não tem Copa Brasil. do Brasil ainda. Aí é mais importante que o Mundial. O gosto Juventude mais de tem. Tem, o Juventude tem. Ganhou no Maraca. Ganhou no Maraca. Não, só a título de informação. sabe o que eu tava pensando? Que é um programa sério. Vou até beber uma água. Sabe o que eu tava pensando? Eu não aguento mais esse ano. Vai ferver. Sabe o que vai acontecer, Pedrosa? Se você ganhar a Copa do Brasil? Uma palavra. Sabe? Faz tempo que eu não ouço essa música. Essa é pra mim hoje. Sabe o que vai acontecer se você ganhar a Copa do Brasil? O Cris vai pra Libertadores direto. Vai direto. O Fluminense. O Venê vai pra Libertadores direto com o Flamengo. Você vai pra Libertadores direto. E eu tô pegando o Aurora em fevereiro. Entendeu? Eu tô pegando um time da altitude da Bolívia, na pré-Libertadores. A pré-Libertadores é mole. Cara, mas você quer o copo meio cheio? Você vai ficar me zoando ou não vai falar mais? Você começou na pré. Eu gosto da pré. Eu gosto de jogar com um a menos. Você pode seguir o caminho. Entendeu? Fernanda Maia, calma. O Botafogo, ano que vem, se o John Texel começar o ano em janeiro e não março, tem tudo pra engrenar. Falar nisso, já saiu a tabela do Brasileirão. Vocês já viram como é que vai estar o teu trabalho lá? 9 pontos pro Gigante. O Vasco se prepara para enfrentar o Corinthians no primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. A delegação viaja logo mais para São Paulo. A gente preparou uma reportagem sobre isso. Rodou. Após a vitória heróica nos pênaltis em cima do Fluminense no último domingo e toda a merecida euforia, o Vasco agora vira a chave para iniciar sua primeira batalha na grande final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E para a partida, o técnico Fernando Diniz sequer deu descanso para seus jogadores
que já treinaram no dia seguinte do jogo e hoje se preparam para embarcar rumo a São Paulo. O objetivo é claro, garantir um bom resultado fora de casa para, quem sabe, no Maracanã domingo, ao lado de sua torcida, o Vasco possa quebrar um jejum de 14 anos sem soltar o grito de campeão. E se grito for importante para o chacoalhão no elenco, Diniz promete não economizar. Em imagens de bastidores divulgadas pela equipe vascaína após a semifinal, o técnico aparece no vestiário destacando a força do torcedor vascaíno. E se misturar com esse povo e jogar não tem desculpa, é pra arregaçar essa desse jogo, gente. Nós estamos prontos. É coragem, é uma questão de sobrevivência pra gente. É pra ter coragem. E se ajudarem, e deixa o coração fluir, que vai dar bom pra nós. Além de Diniz, as imagens mostram o capitão Verratti com um discurso firme, mostrando que se depender de cada jogador, ninguém merece mais que o gigante da colina. Ninguém merece mais que a gente. Ninguém. Bota isso na cabeça e no coração. Hoje é um jogo para jogar com a sangue caliente. Para o jogo de ida, o Vasco conta com somente 2 jogadores pendurados, Verratti e Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão. Já o adversário conta com uma lista extensa. 7 jogadores do Corinthians podem ficar de fora do jogo no Maracanã. O momento é de cautela, afinal, 180 minutos separam a mão da taça. Mas para o Vasco e sua torcida, nenhum sonho é impossível. Basta acreditar que o final será bem feliz. Bota na tela! Ah, eu não tinha porque eu não vejo as canjicas dele de fora assim, Venê. Né? Tempão! Eu Importante é que voltou. Preocupada já com... Muita gente desacreditou, Venê. Olha quem tá na fotografia dos relacionados. Bonitinha. Adora bater um pênalti Adora. importante. Puma Rodrigues, tá aí os relacionados. E como é o futebol, hein? Todos lamentando a lesão do Piton na véspera da grande decisão aí, para ver quem ia pra final. E aí, imagina a cabeça do cara, né? Poxa, eu tô aqui, mas a galera tá lamentando que, claro, o Piton é um grande cara. E aí ele vai, joga muito e faz o pênalti decisivo. O futebol é maravilhoso. Ô, Pedrosa, tá todo mundo bonitinho aí, é isso? Todo mundo. Todo mundo pronto pra viajar, pra juntar milhas nas suas passagens, pra ir pra São Paulo. Tá cara, hein? Só tá fora mesmo é o Piton, é isso? Só o Piton fora, os jogadores aí. E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí desse time do Vasco? Vocês acham que o Diniz deve mexer em alguma posição, deve trocar alguém ou não? Deve manter o mesmo time que jogou contra o Fluminense? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. E relacionados é a mesma lista praticamente do que aconteceu na última partida. Acho que volta o Fusato. Fusato não tinha ficado no banco, ele tinha tido um problema. E aí ele volta para essa partida. Mas é isso, cara. É o Vasco que vai com seu time completo, com seus jogadores que conseguiram levar esse time até a final. Principalmente os titulares. Eu acho que tem que frisar bastante isso. A gente estava conversando ontem sobre favoritismo, né? Eu acho que o favoritismo do Corinthians também fica a cargo do banco. O banco do Corinthians é melhor do que o banco do Vasco. O Corinthians tem mais jogadores no seu banco de reservas capazes de mudar uma partida. Então esse favoritismo que eu falei aqui de 55-45... É só pelo banco? Você acha que o 11 contra 11 ali, e com personagens que determinam, que mudam o rumo de uma partida, que isso é muito importante também, e o Vasco tem bastante, e o Corinthians também tem, você acha que isso se iguala? Eu acho que o 11 contra 11 é equilibradíssimo. O Vasco não deve nada ao Corinthians, de coração, assim. Vamos lá, rapidinho aqui. Léo Jardim, Hugo Souza, mesma prateleira. Mateuzinho, Paulo Henrique, mesma prateleira. Gustavo Henrique e o outro zagueiro do Corinthians, não vou André lembrar Ramalho agora. que jogou. André Ramalho. Cuesta e Robert Renan. Pra mim, prateleira parecida. Pumita e o Bidu. Acho que o Bidu é melhor do que o Pumita por ser da função. Tá vivendo um ano melhor também, mas o Pumita também não é um cara que acaba destoando, digamos assim. Barros e Thiago Mendes. Aí Breno Bidon e Maicon, se eu não me engano. Nossa, o Bidon jogou muito. Bidon joga muito. Acho que tem uma... Acho que o Maicon é um pouquinho melhor do que o Thiago Mendes, mas o Thiago Mendes cresceu na reta final de temporada. É verdade. Ao olhar pra frente, Coutinho, Nuno, Ryan e Andrés Gomes. Aí, se eu não me engano, o Yuri Alberto, Memphis. No meio, tem mais um no meio. Faltam 2. Tem mais um no meio. Carrígio, que esse é muito bom jogador, e tem mais um que joga, não sei, o Garro é reserva hoje em dia, mas enfim. Entrou muito bem no segundo tempo. É um time, se você for pegar 11 contra 11,
Cara, equilibrado mesmo, assim, não vejo muita diferença, vejo realmente que o 11 contra 11 é 50-50. Agora, quando você vai pro banco, acaba tendo um Foi o favoritismo. Martínez. Inclusive, foi no banco de reservas que o Corinthians conseguiu fazer o gol, porque depois que o Dorival faz as substituições, porque estava 2-0 pro Cruzeiro. Quando ele fez as substituições, o Corinthians cresceu muito de produção no segundo tempo. Eu assisti Mas o jogo. tem o olhar também. É o Garro. Foi a entrada do Garro. O Corinthians tem o Garro. O Garro e um outro jogador também, o Ranieri, entrou muito bem, porque ele deu mais pegada, proteção, mais pegada ao meio de campo. Tem o Vitinho. Ajudou demais. O Vitinho entrou bem também no segundo tempo. E a potência também do olhar do treinador, né, Pedrosa? Total. O Dorival é um mestre, né, cara? É isso. Cara, tem uma estatística que eu olhei recentemente que é absurda. Ele não é eliminado há muito tempo na Copa do Brasil. 2016. 2016. Ele não é eliminado? Ele não é eliminado. Isso é uma loucura, né? Peraí, deixa eu... Ele foi deixa eu campeão botar no meu... Flamengo em 2022. No São Paulo, o São Paulo nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil. Ele conseguiu ser campeão em cima do Flamengo, inclusive, em 2023, e agora tá chegando na final. Sinistro. Ele tem 2 Copas do Brasil, então? 3. Porque ele ganhou no Santos também, né? E aí essa é a quarta... Não, é a quarta decisão, provavelmente. Porque se ele não é eliminado desde 16... Vamos colocar aqui os confrontos entre Vasco e Corinthians. Você... Tá igual aquela negócio de 300, já viu? Mas ganharam, pessoal, E só de para 300. agregar aqui no debate pra gente ver como o Corinthians cresce mata-mata. O meu amigo Vessone, que faz um baita trabalho acompanhando o dia a dia do Corinthians, ele me mandou aqui. O Corinthians venceu 14 dos últimos 15 mata-matas decisivos na Neoquímica. Então, assim, enfrentar o Corinthians em mata-mata na casa do Corinthians é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu concordo com o Pedrosa quando ele bota um pouquinho de favoritismo para o Corinthians, mas só um pouco, tá? Sim. Eu botaria 55-45. Porque a gente pode ir também... Porque o Vasco no Maracanã é forte também. Exatamente. A gente pode ter 2 recortes aí para vocês tentarem se debruçar, que qualquer coisinha é uma coisa boa. O primeiro, que o último jogo lá eles perderam, porque foi para penalidade, mas o Cruzeiro vence a partida, né? Então, não há nada impossível. Porque lá não vai para pênalti. Vai ser decidido no Maracanã. É aqui. E a gente tá falando de um Maracanã, e aí eu tô falando do encontro uma das duas torcidas mais potentes do Brasil, que é a torcida do Corinthians e a torcida do Vasco. O Vasco não deve nada em relação à sua casa, ao Maracanã, a sua torcida não deve nada. A atmosfera, né? A atmosfera que cria. Então, assim, isso aí pra mim tá igualado, tá super igualado nesse fator casa. Agora, um recorte de eliminação é importante, mas bom saber que o Vasco decide em sua casa. O segundo jogo é no Maracanã. E esse é o problema. O retrospecto desse confronto entre Vasco e Corinthians. São 129 jogos, 36 vitórias pro Vasco, 36 empates e 57... E aí, pessoal, nada melhor do que uma final pra você quebrar tabu, né? Tá na hora do Vasco quebrar esse tabu contra o time do Corinthians e buscar aquela desclassificação, aquela eliminação na semifinal contra o time do Corinthians na Libertadores, né? Então, vamos rumo a essa vitória. Quem sabe o Vascão se consagra campeão em cima do Corinthians e tira toda a nhaca que foi colocada no Vasco desde daquele jogo, né? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. 7 vitórias pro Corinthians. São 170 gols pro Vasco, 198 gols. Isso é geral, pro né? Corinthians. Geral. Na história do confronto. Era mais equilibrado antes desse século, né? Era muito mais equilibrado. Mas nos últimos 15 anos, esses números aí dispararam. Inclusive, o Vasco, lembrei agora, Vasco e Corinthians definiram o Mundial, né? Sim. 25 anos E o Corinthians ganhou. E no Maracanã. 2000, né? 53%, 53% de aproveitamento. Meu marido tava lá. Odeia lembrar desse jogo. Eu lembro onde eu assisti esse jogo. Ele estava no Maracanã. E aí, 53% de aproveitamento contra 37%. Tabus estão aí, Pedrosa, para serem quebrados. Levanta essa cabeça, senão a coroa cai da cabeça. Eu vou levantar a cabeça mesmo. Eu vou confiar no Vasco da Gama, vou confiar no Fernando Diniz, vou confiar nesses jogadores, no trabalho que a diretoria vem fazendo. Claro, o retrospecto é lamentável, gente. Se você fosse me falar assim, quem você prefere pegar na final de todos os times do Brasil? Eu ia falar assim, cara, não tenho preferência não. Eu só não quero pegar o Corinthians, por conta desse retrospecto. Mas, cara, chegou até aqui, como eu disse lá na minha crônica, queima o barco. Sabe por quê essa expressão? Os vikings, antigamente, eles iam conquistar os territórios. E aí eles iam no barco deles, saíam do seu território, iam no barco deles, e quando eles chegavam no território inimigo, eles queimavam o barco. Pra quê? Não tem volta, irmão. Ou você ganha a batalha,
ou você vai morrer. É isso. Então o É isso almirante aí. vai descer da caravela e vai queimar a caravela? Vai com o barco, queima o barco e volta na caravela. Entendi. Porque queimar a caravela é não demais, dá, né? Ó, Se vamos queimar fazer- a caravela, afunda, velho. É, Não dá. mas eu tô torcendo pra no domingo, o jogo é 6h30, né? Isso. Às 8h30, pra não ter pênalti, Sim. tá? Às 8h30 da noite, o meu amigo esteja desse jeito aqui. Cadê? Pode colocar no telão. É o que eu espero. Pode botar. É verdade, cara. Isso foi um momento muito especial, assim, a Luana aí, minha namorada, com meus amigos, tava lá com o Cazé, com o Alan, com o Bonan, e foi muito especial, porque é aquilo, né, cara? A gente tá aqui junto há 4 anos, o Vene me conhece há 10, eu cubro o Vasco há 9 anos, não só pela minha vida, pela minha trajetória, eu tenho 31 anos, mas ali tinha um choro do moleque de 10, tinha um choro do profissional que começou com 19 para 20, tem o choro do adulto com 31. A gente trabalha com isso no front, né? Colocando a cara aqui. E as pessoas, elas olham pra gente como representantes mesmo, assim. Nós somos o representante do que é o Vasco dentro da mídia brasileira. E essa mídia brasileira, muitas vezes, sucateou o Vasco. Muitas vezes, menosprezou o Vasco e continua pisando no Vasco sempre que dá. Então, quando eu resolvi ser jornalista, uma das minhas missões para ser jornalista, e hoje, graças a Deus, eu tenho um lugar de privilégio aqui no SBT de comentar sobre tudo, tô lá na Casa TV, mas uma das minhas missões era dar carinho e trazer com responsabilidade a cobertura do Vasco da Gama. Então, quando eu choro ali, eu lembro de tudo que eu passei, cara, de tanta coisa que eu vi, de tanta coisa que eu acabei passando na minha vida, a trajetória, mesmo o Vasco na M, com Série B, com o clube devendo todo mundo, e eu tava lá cobrindo o clube, eu tava lá conseguindo fazer um trabalho para poder trazer pra torcida vascaína. Então esse choro, ele vai muito além do torcedor. Ele vai no profissional, ele vai no pessoal, ele é muito significante para mim, porque é isso, cobrir o Vasco, no final das contas, ele foi a grande missão da minha vida, e o canal do Pedrosa existe para isso, tá aí. Um beijo pro meu irmão que gravou o vídeo. Mas é isso, cara. Acho que assim, eu espero que eu chore bastante também. Eu também espero. E olha, pra quem não pode ver, é um vídeo do Maracanã, um momento em que o Puma faz o gol e o Pedrosa com um boné preto e a camisa do Vasco começa a chorar, abraça a namorada, tem outros amigos também. Um beijo pra seu Amadeu, papai de Casimiro que assiste a gente todo dia. Casimiro também tá ali chorando, abraçando a Ana, que é a esposa do Cazé, com os amigos ali da Cazé TV, outros amigos vascaínos, todos eles no Maracanã se emocionando. Pedrosa chora, depois ele volta a chorar, ajeita, limpa as lágrimas, tira os óculos, bota os óculos, abraça os amigos, volta a chorar, volta a abraçar. Esse é o vídeo que tá na tela. Ô Pedrosa, sabe que eu falo assim para torcedor do Botafogo? Depois de tantos anos de a gente aqui na televisão aberta, a gente fala é a mídia tradicional que a gente chama, Total. né? A gente fura a bolha e fala pra todo mundo, né? Às vezes a internet, ela tem uma bolha, dependendo, né? Hoje em dia alguns canais já furaram, né? Mas Sim. que a Casa TV é um deles. Mas no natural a gente fura uma bolha. E aí eu falo que eu sou a resistência. Total. Porque a gente que trabalha falando de clubes ou representando, ou às vezes sendo uma lembrança de clubes que passaram por uma década ou 2 décadas com tanta dificuldade, achando até que chegou no fundo do poço mesmo. Total. E a gente sabe que... E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí também? Quero só rapidinho aqui pedir para vocês comentarem aqui o que é que vocês acham dessa gestão do Pedrinho. Qual a sua nota, de 0 a 10, a sua nota para essa gestão do Pedrinho aí no time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. É muito mais fácil falar para a maioria, às vezes fazer carinho no que tá mais fácil de falar, isso é natural. E acaba que a gente precisa ser a resistência, e acaba a gente sendo a resistência, não tem jeito. Cara, nos meus últimos 9 anos que eu falei aqui de cobertura, eu tomei muito mais porrada do que eu recebi elogio. É difícil você explicar pro torcedor que teu time caiu pra Série B, que teu time... Como é que tu explica? E aí você fala de tanta tragédia que é até complicado você conseguir explicar isso, porque é o nosso papel. Mas então viver um momento hoje positivo, ele é muito importante e mostra que, apesar dos trancos e barrancos, dos tropeços, a trajetória vale a pena. E sabe o que é bom, Vene? A gente poder contar nosso time, né? Tem gente que ainda não se sente confortável, ou às vezes tá num lugar que não é ideal contar. Mas é bom que a gente não pode falar nosso time. Ninguém sabe o meu, ninguém sabe o time do Pedrosa, nem o do Vene Casagrande. Então, quando eu dei uma palestra para uma faculdade, teve um aluno que me perguntou isso.
Vene, como que é pra vocês, assim, lá no SBT, revelar o time de vocês? E a resposta veio na cabeça, assim, rapidamente. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem a consciência tranquila que a gente bota o profissionalismo na frente da paixão sempre, independentemente do clube que a gente torce, a gente vai sempre levar em conta o profissionalismo. Esse vai ser o grande ponto da nossa questão. É óbvio que a gente tem o nosso time, eu sou Flamengo, Pedrosa é Vasco, você é Fernandinho é Botafogo, só que, independentemente do clube que vocês torcem, e assim como eu, vocês vão sempre botar o profissionalismo na frente, vocês não vão se deixar levar pela paixão pelo clube de vocês. A gente é igual a torcida do Rio de Janeiro. Total. Pode estar ali, que tem uma área mista, que a gente o quê? A gente vai discutir, Sim. entendeu? Vai ter clubismo, Claro. você vai me irritar, mas a gente vai ficar em paz, sabe? E o que divide o grande profissional do mal profissional, pra mim, é o respeito. É isso, É verdade. A gente brinca, a gente zoa aqui, mas você nunca vai ver de respeitando o Flamengo, o Botafogo ou o Fluminense. E desrespeito pra mim é você pisar, você pisotear, você falar que é um clube minúsculo e tudo mais, e muita gente faz isso. Então assim, na hora da gente comentar sobre Flamengo, Botafogo, Fluminense ou Vasco, Vinícius se prepara pra falar do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, a Fernanda também, do jeito que ele se prepara pra falar do Flamengo e do Botafogo. Então assim, Até cara... mais, pô. Até mais. Até mais. Porque é fora da zona de conforto. isso. A gente está exatamente. sempre preparado para isso. E eu acho que esse discurso é muito importante porque tem uma nova geração de pessoas aí que vão fazer parte da mídia, vão fazer parte do jornalismo, ainda mais numa rede social hoje que é uma loucura. Tenha respeito, cara. Isso eu aprendi com a galera do rádio. O rádio sempre foi um lugar também de muito respeito. Tenha respeito com os clubes, porque quem forja o futebol brasileiro há mais de 100 anos são as instituições. Então, apesar do seu time ser Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, não interessa. Se o Flamengo é grande hoje, é porque existem os outros rivais. Se o Vasco é grande, a mesma coisa. Então, assim, tenha respeito. A instituição, ela não tem nada a ver com o teu clubismo. Muito bem, e olha Dito só. isso, seremos Vasco nessa final. Ai, Vene. Seremos Vasco nessa final. Eu não quero torcida de flamenguista. Não, o Corinthians, Quem assim, vai torcer pro Vasco? seremos Vasco, pô. Seremos PSG nessa final. Esse programa é de futebol carioca. Esse programa é de futebol carioca. Mas eu... Ó, tu vai... Não mente, Fernando, eu garoto. prefiro estar morto. Gente, ô Pedrosa, O dia que eu torcer pro Flamengo, eu tô morto. pega aí os programas anteriores. Antes de começar a semifinal, eu falei, eu vou torcer pro Vasco, pô. E eu tô com o Vasco nessa. Primeiro que o Corinthians não merece ser campeão, né? Como que você vai torcer pra um cara que deve a todo mundo ser campeão? Isso é de algo? verdade. Pô, Ele tem um não- ponto. Ah, não dá, gente. Senão vai todo mundo achar que tá certo, pô. O número de sócios torcedor do Vasco cresceu depois dessa classificação. O sócio gigante ultrapassou a marca de 60 mil torcedores. E esse sócio aí que o Pedrosa outro dia trouxe, que já sustentou em 19, você trouxe essa informação, né? Sim. Financeiramente o Vasco, onde houve uma mobilização para bater o recorde nacional de números. Mundial. E foi mundial. Passou bem. Sim. É o Benfica? Era o Benfica, não era? Era o Benfica na época. Acho que passou o Benfica, não era? Não sei, na minha cabeça Não vou a gente lembrar tá agora muito boa. exatamente, mas É. chegou a 180 Ó, e a poucos. barreira é para todos e todos somos gigantes. O que é isso aí? Me conta. Ah, é o número de sócios, 68.240. Isso aqui é Isso. de agora, hein? Exato. Legal esse número, E né? o setor sul já está esgotado. Sim, eu vi. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. E tem que parabenizar também a própria diretoria do Vasco na parte da comunicação, do marketing e tudo mais, pelo trabalho que tem feito. Não só porque o time ajuda com o momento, Claro. mas, cara, o Vasco, ele vai trazer a Nike. Isso é absurdo. O Vasco renovou com o BMG, renovou com o MotoChef Brasil e está em processo, porque a Betfair não continua, já está em processo, já está em negociação com outra patrocinadora, Master, que vai praticamente dobrar o valor que o Vasco está recebendo hoje. Então, em breve a gente traz a informação com o nome da empresa. E olha, antes de mandar beber água, eu vou falar com o Pedrinho. Pedro Paulo, meu amigo, presidente do Vasco. Você veio aqui um dia antes se tornar presidente, aqui nesta cadeira. E eu quero que você volte aqui. Verdade, ele veio aqui. Ainda acabar esse ano pra gente bater papo, pra gente conversar, que eu tô com saudade de você. E eu quero ouvir tudo de você. Falou tá que o aqui. Venê tava tomando bomba aí. Ele falou? Falou. E ele tá ou não? O Pedro tá tomando Não, bomba, nunca tomou não? nada ele. Hein, Pedro? Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Vasco que vai aí enfrentar o time do Corinthians nessa final, em 2 jogos, né? Da final aí da Copa do Brasil, não é campo neutro. Então, o primeiro jogo é em São Paulo, em Itaquera. E o segundo jogo, né, no domingo, é dentro do Maracanã. A torcida do Vasco vai lotar o Maracanã, vai fazer uma festa sensacional. Mas e aí? Qual a sua expectativa para essa final? Vocês acham que o Vasco tem total chances
de vencer o time do Corinthians dentro da Neoquímica Arena? Ou vocês acham que o Vasco vai tentar segurar o resultado, né, dentro da Neoquímica e fechar, para sacramentar a vitória dentro do Maracanã? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês aguardam para essa final de Copa do Brasil? Né? Qual a sua expectativa, né, do Vasco, de desempenho do Vasco aí para essa final? O que é que vocês esperam do Vasco? Vocês acham que o Diniz deve fazer alguma alteração no elenco, no time principal, no time titular? Ou vocês acham que ele vai com o mesmo time que jogou contra o time do Fluminense, principalmente essa segunda partida? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Né? O que é que vocês têm a falar a respeito disso? A gente sabe da dificuldade que é sempre enfrentar o time do Corinthians, esses tabus, mas tabus eles foram feitos para ser quebrados e quem sabe agora o Vascão não quebra esse tabu contra o time do Corinthians. Mas e aí? Qual a sua expectativa para essa final? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!